Hoje eu tenho dois entrevistados, pessoas que entendem muito do assunto do qual nós vamos falar, e eu tenho certeza, o bate-papo vai fluir de uma forma muito interessante. Eu vou conversar com o professor doutor Sérgio Miguel Mazaro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele é especialista em fitopatologia e manejo biológico. E vou conversar também com o Fernando Bonafé, que é coordenador técnico da Trade Corp. E o tema da nossa entrevista será o crescimento do uso de produtos biológicos nos próximos 15 anos. Deixa eu começar com o Fernando. Fernando Bonafé, um homem que tem fé até no nome, com certeza é um homem feliz. É um prazer ter você aqui, Fernando. Obrigado, Divino. O prazer é meu de estar aqui. A gente sempre fica feliz aí de poder falar um pouquinho, compartilhar aí algumas informações. Obrigado, Divino. Muito obrigado. Professor Sérgio, é um prazer tê-lo aqui também. Ô, Divino, uma grande honra, muito obrigado pelo convite. Da mesma forma, gostaria de cumprimentar o Fernando. Obrigado também, professor Sérgio. Prazer estar com você. Pessoal, nós vamos começar falando a respeito da empresa a qual o Fernando representa, que é a Trade Corp. Quem é essa empresa, Fernando? Como é que ela atua? Bom, a Trade Corp é uma multinacional, pertence ao grupo Rovensa, tem atuação em mais de 80 países, é uma empresa hoje focada no uso de biofertilizantes, bioestimulantes, produtos biológicos, hoje chamados aqui no Brasil de bioinsumos, além da linha de fertilizantes. Já atua no Brasil desde 1946 com o nome Microquímica, que foi a aquisição feita pela Trade Corp há 3 anos atrás, e hoje temos o nome, a nossa identidade como Trade Corp. Temos crescido muito na área biológica, hoje somos um importante produtor de inoculantes no Brasil, somos produtores de biofertilizantes e cada vez mais trazendo tecnologias biológicas, desenvolvendo produtos biológicos que visam a sustentabilidade. Então, esse é um breve sobre a Trade Corp no Brasil. Professor Sérgio, o senhor é especialista em fitopatologia, manejo biológico, e eu vi uma afirmação sua muito forte, muito contundente, e eu gostaria de ouvir do senhor o porquê dessa afirmação. O senhor disse que hoje nós utilizamos 85% dos produtos químicos e 15% de biológicos, mas que existe uma estimativa de que em 15 anos, ou seja, um período curtíssimo de tempo, nós vamos inverter essa proporção, vamos utilizar 85% de biológicos e 15% de químicos. Nos conte sobre essas estimativas. Pois é, Divino, é uma informação que consideramos assim muito otimista, mas ao mesmo tempo bastante provável que isso aconteça. Por quê? Vejam só, em 91, nós tínhamos 3 produtos biológicos. Hoje, nós temos acima de 500 produtos biológicos. Da mesma maneira, nós temos mais de 120 empresas que trabalham com a produção de bioinsumos no Brasil. Então, essa demanda, ela cresceu de uma forma exponencial. E as expectativas são essa mesmo. De 15 a 20 anos, nós teremos aí a utilização acima de 80% de produtos biológicos e ainda com uma pequena utilização innecessária de químicos. Professor, os fungicidas, eles têm perdido eficiência? Não tem dúvida, Divino. Isso tem ocorrido de uma maneira muito clara. Tem ocorrido a seleção de patógenos, de fungos de solo, de nematóides. Ocorreu uma pressão muito grande aí por parte dos fungicidas, muitas vezes o uso indiscriminado, o uso de forma calendarizada, o que, de certa forma, acabou selecionando muitos patógenos. E muitas moléculas presentes hoje, como os triazóis, tribirulinas, carboxamidas, que possuíam eficiências elevadas, vêm continuamente perdendo sua eficiência. Nós temos aí fungicidas como sítios específicos, que a eficiência não passa de 70%. E de produtos multissítios, como oxicloreto, clorotalonil e mancozeb, que a eficiência não passa de 40%. Então, a perda de eficiência dos fungicidas está clara e
de modo geral, ainda nós temos um problema da não translocação desses fungicidas até o sistema radicular, não atingindo o alvo biológico. Então, é um problema muito claro, muito evidente, e que, de modo geral, tem um espaço muito grande para o manejo biológicos e que venha somar nesse processo. O que o senhor chama de alvo biológico, professor? O que acontece? Hoje nós temos doença na parte aérea, doenças que estão presentes no solo, na palhada. Então, quando nós aplicamos um produto biológico, nós temos que atingir o alvo biológico. Ou seja, para fungos de solo, para nematóide, os produtos têm que estar próximo do sistema radicular, tem que ser inserido no solo, ou por tratamento de semente, ou por suco de semeadura, aplicação no suco de semeadura. Quando nós queremos atingir, por exemplo, o mofo branco, que é o escleródio, ou seja, a estrutura de resistência do fungo, nós temos que fazer aplicações aéreas, para que a gente consiga atingir essa estrutura que se encontra na palhada ou na superfície do solo. Então, quando nós queremos atingir doenças que causam doenças foliares, temos que atingir o patógeno que está presente na folha ou está presente como inóculo primário na palhada. Então, atingir o alvo biológico são um dos principais fatores de sucesso para a utilização de agentes biológicos. Ou seja, se o problema for no solo, tem que o agente biológico estar no solo. Se está na palhada, tem que atingir a palhada. Se o agente biológico, se o agente fitopatológico está na folha, tem que atingir a folha. Como trabalhar esses desafios fitopatológicos, professor? Pois é. Os maiores desafios que nós temos hoje são fungos de solo e nematóide. E os fungicidas não translocam. Não existe nenhum fungicida no mercado que você aplica na parte aérea, ele desce para o sistema radicular. Então, a única forma de fazer esse controle, o que é? O uso de agentes biológicos. E aí, nós temos um desafio enorme mesmo, onde nós temos que empregar tecnologia, aplicar bons agentes biológicos que atinjam esses alvos e a gente consiga, de certa forma, conviver com baixa população de fungos de solo, de nematóide e com alta produtividade. Esse é o grande desafio. Eu estou conversando com o professor Dr. Sérgio Miguel Mazaro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele é especialista em fitopatologia e manejo biológico. E também com o Fernando Bonafé, que é coordenador técnico da Tradecorp. E nós estamos falando a respeito do crescimento do uso de produtos biológicos nos próximos 15 anos. Fernando, empresas como a Tradecorp têm se preocupado a cada dia mais com a sustentabilidade, até porque tem uma carga de exigência hoje, né, muito grande. Qual é a importância dessa atuação sustentável no contexto da produtividade? Bom, Divino, é fundamental, né, a gente pensar hoje que o Brasil, ele é um exemplo para o mundo em relação ao uso de inoculantes, o uso de tecnologias biológicas na cultura da soja. Então, faz mais de 100 anos que o Brasil aplica inoculantes na cultura da soja, foi o primeiro bioinsumo utilizado, e esses inoculantes, eles promovem uma sustentabilidade do sistema produtivo em relação ao fertilizante nitrogênio. Nós somos independentes da nossa produção de soja em função da alta tecnologia que foi desenvolvida. O Brasil é ponta e referência mundial na tecnologia de fixação biológica e no uso desse bioinsumo na cultura da soja. Então, isso já exemplifica a importância que tem, sendo a soja a principal cultura de cereais cultivada no Brasil. E hoje, nós passamos, há alguns anos, a contar com novos inoculantes. Em 2014, o inoculante à base de azospirilo foi registrado e recomendado pela Embrapa para a cultura da soja, e hoje já é uma realidade o azospirilo em diversas culturas, e agora nós estamos entrando numa nova fase, onde mais produtos biológicos vêm a agregar tanto para a fertilidade, quanto para controle de pragas, estímulo à resistência à seca. Então, nós vemos os produtos para estímulo à solubilização do fósforo do solo. Então, além da sustentabilidade do sistema em cima do nitrogênio, por exemplo, da cultura da soja,
nós contamos também com novas tecnologias que vêm aportar outros nutrientes, disponibilizar para a cultura e tornar o sistema mais sustentável e mais produtivo. O que acho que a gente busca é ter o equilíbrio no solo, o equilíbrio na cultura, ou seja, ter o equilíbrio biológico do sistema, um sistema equilibrado e de forma sustentável e produtiva. O professor Sérgio falou muito bem, a gente não vai eliminar o inóculo, mas a gente vai manter ele em um nível economicamente viável, onde o nosso sistema consegue atingir altos níveis de produtividade, tendo um equilíbrio. Seria isso, Divino. Perfeito. Professor, nós não estamos aqui querendo demonizar o químico, né, de maneira alguma, nem fazer concorrência com o biológico. Mas eu acho que essa pergunta que ela é importante. O manejo com o biológico, ele é mais eficiente do que com o químico? Olha, Divino, ainda nós somos muito dependentes e o químico é muito necessário para o manejo, principalmente de fungos, ou seja, patógenos de modo geral, de alta agressividade, plantas susceptíveis e condições ambientais favoráveis. Nós sempre temos entendimento que o químico fez a parte dele, está fazendo a sua parte e ainda vai fazer, de maneira que permita a gente ter boas produtividades e uma segurança no processo produtivo e alimentar. Nós temos entendimento também que os biológicos vieram para somar nesse processo. Eles vieram para serem utilizados de forma conjunta, dentro de um sinergismo no manejo de doença. Mas vai chegar um momento que existe uma necessidade, uma demanda por um processo, e hoje já existe, de produção mais sustentável. Os químicos, de modo geral, com toda uma questão de perdas de eficiência, de legislações que muitas vezes estão proibindo algumas moléculas, os biológicos vão entrar dentro desse crescimento e com muita eficiência. E as próprias empresas de químicos estão entrando nessa linha de biológico. Hoje, se pegar as empresas associadas na CropLife, antiga BCBio, a grande maioria delas são empresas de químicos, que também estão trabalhando com biológico. Claro que os químicos vão ter que melhorar muito, nós temos muito produto novo ainda para atingir o mercado, mas não tenho dúvida que, com a utilização racional e efetiva de químicos e biológicos, nós vamos ter aí uma segurança no processo produtivo e uma produção com muito mais eficiência. Claro que com muito mais crescimento dos biológicos, como tendência dos próximos anos. Professor, conforme o senhor mesmo disse, uma das causas que fez com que os químicos fossem perdendo, talvez, a sua eficiência, foi a forma de utilização. Sempre os mesmos produtos, utilizando por anos seguidos, sem haver uma alternância. Com os biológicos, esse problema ele pode vir a acontecer também? Olha, tudo que é em excesso e utilizando sem critérios, nós realmente podemos ter problema. Então, por isso que é muito importante nós termos entendimento da concentração do produto, da dose que nós vamos estar utilizando, da pureza desse produto, a frequência da aplicação, o posicionamento dentro da cultura, as cepas que nós temos inserindo, o conhecimento da especificidade da cepa, o manejo desse sistema e depois deixar a natureza fazer a parte dela. Que pode ter certeza que a natureza vai responder, e muitas vezes lá na frente a gente pode utilizar produtos mais efetivos dentro de um processo de utilização de biológicos e com maior resposta. E, nesse sentido, nos dá uma segurança muito maior quando se trabalha com zelo e com entendimento de que nós podemos utilizar com eficiência e sem problemas aí de impacto ambiental. A pressão, professor, em cima do produtor rural, para que ele produza muito, é muito grande, porque o mercado é que determina, né, se ele vai ter ganho. Lógico, não é só o mercado, né, determina se ele vai ter ganho ou se ele vai ter perda. Aí tem uma série de fatores, né, mas um deles que traz essa forte pressão é o mercado. Essa pressão não faz com que ele pense duas vezes antes de utilizar mais biológicos, não, porque a resposta do químico
pelo menos nós vamos comparar com um remédio que a gente toma, por exemplo, né? Parece que a resposta do químico muitas vezes é mais rápida. Então, precisando de mais rapidez, a gente acaba optando pelo químico. Não acontece a mesma coisa com as plantas e o produtor não acaba tomando essa decisão em função da pressão que ele tem? Olha, Divino, o que a gente está verificando? O produtor, o agricultor, cada vez ele está mais consciente, ele está acompanhando mais. O processo de formação dele e do técnico que lhe dá assessoria, cada vez está sendo mais evidente e mais necessário. E o produtor, ele, de modo geral, o que ele faz? Ele faz a utilização de um produto, ele testa o produto, ele busca resultado desse produto e aí, de modo geral, ele acaba utilizando em área total. Então, essa experimentação, muitas vezes feita pela academia, é feita pelo consultor, é feita pelo produtor, e ele vai usar em área total só no momento que realmente ele tiver muita segurança. Então, por mais que muitas vezes exista pressão de empresas não tão sérias no mercado, mas existem empresas muito sérias na área de biológicos, mas, de modo geral, o produtor, o técnico, o consultor, ele sabe e ele consegue selecionar isso. As boas empresas vão permanecer no mercado, ele vai fazer bom uso dos produtos, porque realmente o mercado está oferecendo produtos excepcionais, com resultados similares ou melhores que os químicos, e essa substituição ela vai ser natural, e eu acredito que sem pressão. O professor Sérgio afirma que existem projeções de que em 15 anos o uso de biológicos será muito maior do que o uso de químicos, na proporção de 85% para 15%. E é sobre esse assunto que nós estamos conversando hoje. Eu estou aqui com o professor Sérgio Miguel Mazaro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, especialista em fitopatologia e manejo biológico, e também com o Fernando Bonafé, que é coordenador técnico da Trade Corp. Fernando, a Trade Corp tem um produto chamado FOSUP. Nos explique como é que esse produto funciona e qual o ganho de produtividade que ele traz da cultura da soja. Bom, Divino, esse é um produto que foi registrado agora no início desse ano. Ele é um produto que eu digo que ele faz parte dessa nova geração de inoculantes, né? Então, nós tínhamos inoculantes focados apenas no nitrogênio, e esse produto agora, na fixação biológica do nitrogênio, e agora nós temos esse outro produto que ele é focado na solubilização do fósforo, né? Então, ele é com base numa bactéria promotora de crescimento, né, muito conhecida e muito estudada. Os efeitos da solubilização do fósforo dela são estudados há mais de 30 anos, né, publicações científicas já comprovaram, e é uma bactéria chamada Pseudomonas fluorescens. E essa bactéria ela tem capacidade de atuar no sistema radicular, no solo rizosférico, e disponibilizar o fósforo que está retido ao solo. Então, no solo brasileiro, é um solo de características de ser bem antigo, intemperizado, e tem uma quantidade grande de óxidos, hidróxidos de ferro e alumínio, né, partículas que têm capacidade de reter o fósforo disponível, e isso gera, muitas vezes, uma baixa eficiência de adubos fosfatados, né, e a necessidade de aplicação de doses mais elevadas para uma eficiência agronômica. Então, essa bactéria, ela contribui para solubilizar esse fósforo, disponibilizar esse fósforo retido e aumentar esse aproveitamento dessa caixa que estava indisponível para a planta e torna-se disponível para a planta. Né? Então, a gente tem aí estudos comprovando que esse produto aumentou a extração do fósforo pela cultura, né? Então, ele conseguiu aumentar o teor de fósforo e o fósforo total acumulado nos grãos. Isso mostra que teve realmente a capacidade de promover essa absorção mais efetiva do fósforo. E, além do mais, essa bactéria é uma bactéria que tem vários relatos dela como promotora de crescimento, então, produzindo substâncias como fitormônios que estimulam o maior desenvolvimento radicular, induzindo resistência na planta, e até alguns outros efeitos relacionados ao biocontrole de patógenos. Então, eu sempre falo uma coisa, Divino, que
o micro-organismo, ele vai atuar de acordo com o que o sistema estiver proporcionando para ele. Então, hoje, o que define o que o micro-organismo age não é o que está escrito na caixa do produto, no rótulo do produto. É a ação e a interação entre a planta, o ambiente e ele. Então, muitas vezes, a gente pode ter um efeito de controle de doenças, pode ter um efeito de aumento de raiz, resistência à seca, resistência a estresse, abióticos, bióticos, ou seja, o micro-organismo ele tem alta capacidade, tanto que a gente tem micro-organismos que são registrados como biofungicidas, nematicidas, promotores de crescimento, e é o mesmo micro-organismo. Então, hoje os micro-organismos eles têm essa capacidade de entrar em um equilíbrio dentro do sistema e promover um maior benefício para a planta, que é o que esse produto faz. Como é que esse produto é aplicado, Fernando? Bom, esse produto, existe aí uma inovação, Divino, que esse produto ele vem com duas formas de aplicação. O tradicional tratamento de sementes, que já é usado aí há mais de 100 anos na cultura da soja, é muito tradicional o produtor realizar o tratamento antes do plantio, e essa é uma das principais formas de aplicação dele. E uma outra inovação é a inoculação através da pulverização, né? Então, a gente faz uma pulverização foliar nos primeiros estágios de desenvolvimento da cultura. No caso, esse produto foi aplicado junto à V3, V4, que é o primeiro estágio ali de aplicação, principalmente com alguns herbicidas. E nessa fase de entrada do produto, ele obteve, inclusive, respostas superiores em termos de acréscimo de produtividade do que no tratamento de semente, mostrando que existem efeitos, além da solubilização do fósforo, de promoção de crescimento, quando a gente atua em outra fase de aplicação desses produtos. Isso também mostra que os produtos tradicionalmente aplicados no tratamento de semente, muitas vezes eles podem ter resposta de entrada em outros momentos da cultura. E daí o professor Sérgio fala muito bem do manejo do sistema, né? E a gente manejar esses micro-organismos dentro do sistema. Então, muitas vezes pode gerar benefício a aplicação desses produtos em outras fases. Professor, mais do que nunca o produtor rural aprendeu a valorizar o solo. O solo que por tantos anos ele foi meio que deixado de lado, na agricultura até que nem tanto, né? Mas muito mais na pecuária, e com o resgate dessas áreas de pecuária agora para a agricultura, tem se feito um trabalho muito grande na recuperação desse solo, até por causa do valor da terra, né? O que esse aumento do uso de biológicos trará no médio e no longo prazo de benefício para o solo? Sem dúvida, Divino, o que você acabou expondo dessa necessidade em relação à melhoria de solo. O que a gente tem visto? Que biológicos, eles não fazem milagre de uma maneira isolada. Mas quando nós utilizamos, por exemplo, biológicos com boas práticas culturais, elas vêm para somar no processo. Então, a gente tem que fazer o básico bem feito. Uma semente de boa qualidade, com boa germinação, temos que fazer rotação de cultura, temos que fazer uso de palhada, temos que aumentar a matéria orgânica, evitar áreas compactadas, e a hora que nós inserirmos os agentes biológicos, eles vão estar melhorando essa biologia, essa biota do solo como um todo. E é isso que a gente tem observado. Então, os biológicos, com todo esse processo de promoção de crescimento, solubilização de nutriente, efeito direto sobre patógenos, ativação de defesa da planta, vem para somar. E quando se faz esse básico bem feito e se acaba se inserindo biológicos no processo, não tem dúvida que o resultado ele é muito rápido, é muito efetivo. E muitas vezes já tem o resultado imediato, mas o ganho vai se dar com o tempo, vai se construindo um solo com maior diversidade, com maior biologia e, com certeza, com maior segurança, principalmente considerando déficits hídricos, considerando toda uma questão aí de segurança no processo produtivo. E a biologia hoje ela é vista com muita importância, né, professor? Não tem dúvida. Nós utilizamos muitos produtos químicos de forma muitas vezes calendarizada, sem critérios técnicos, e acabou
selecionando muitos fungos de solo, nematóide, eliminando agentes aí benéficos. Então, a volta dessa biologia, dessa diversidade, é extremamente importante. E quando se aplica agentes biológicos, eles acabam se estabelecendo, melhora toda uma biologia, aí nós vamos ter naturalmente, novamente vamos ter de forma natural um tricoderma, uma pseudomonas, um bacillus, um streptomyces, enfim, uma diversidade de agentes biológicos que acabam melhorando o processo como um todo. Até a própria minhoca começa a voltar, enfim, porque está vendo que ali tem vida, entende? E antes de se alimentar as pessoas, tem que alimentar um solo com qualidade para que consiga se produzir bons grãos e aí sim alimentar as pessoas. Só para a gente terminar a nossa prosa, Fernando, hoje se fala muito em segurança alimentar, principalmente depois da pandemia, guerra, essa série de coisas que aconteceram ultimamente aí. Segurança alimentar virou, assim, tema de primeira linha. Os biológicos podem impactar positivamente na segurança alimentar? Divino, não tenho dúvida disso, né? Na medida que a gente consegue produzir mais com menos, e principalmente com menos recurso não renovável, né? Eu acho que a gente sempre vai estar no caminho da sustentabilidade. Então, se a gente olhar esses novos produtos, por exemplo, em relação ao nitrogênio, nós já temos uma sustentabilidade na cultura da soja, mas o uso do azospirillum pode trazer essa sustentabilidade para outras culturas também, e outras espécies podem vir a melhorar essa performance do nitrogênio, que vem de uma fonte, que é o petróleo, né, na sua grande maioria, então uma fonte totalmente não renovável, e a gente sabe que tanto potássio quanto fósforo, eles vêm de jazidas minerais, que são também recursos não renováveis, cada vez mais caros. O Brasil é o país que mais importa fertilizante no mundo, né? Então a gente tem uma dependência muito grande, além do fertilizante mineral, do mercado externo. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar de forma natural, né, com produtos de origem natural, não só os produtos biológicos em si, mas fontes de adubos mais naturais, e junto com os micro-organismos, potencializar essa resposta, conseguir extrair mais do solo, como o fósforo retido, que o FOSAP esse objetivo é trazer mais desse fósforo retido e fazer com que o produtor consiga produzir mais com menos, ou talvez produzir a mesma coisa, mas com investimento menor. E sempre que a gente reduz o investimento, a gente reduz também o risco. E o que a gente percebe é que o risco com produto biológico, ele é menor do que o risco somente com produto químico, né? Então, eu não tenho dúvida que cada dia vai surgir novos produtos, né? Então, talvez um novo mobilizador, disponibilizador de potássio, já que já existe o do nitrogênio e do fósforo, né? A gente, com certeza, está frente a uma mudança, né, que é uma mudança que busca trazer esse patamar produtivo elevado junto com o equilíbrio biológico, e tenho certeza que a parte dos micro-organismos é a peça fundamental para a gente atingir essa sustentabilidade que vai vir com a segurança alimentar, né, que é realmente conseguir produzir com o mínimo de recurso possível. Eu costumo dizer que coisa boa é prosa boa, e a prosa com vocês foi fantástica. Professor Dr. Sérgio Miguel Mazaro, muito obrigado por todas as explicações que o senhor trouxe, foi um grande prazer. Muito obrigado, Divino. Obrigado, Fernando. É sempre muito bom ouvir uma fala entusiasta de biológicos como a do Fernando. E gostaria de finalizar, dizer que biológicos, realmente quem não utilizou, vai utilizar. E é melhor utilizar com efetividade, com racionalidade e seguindo aí princípios de sustentabilidade. E com certeza vamos chegar daqui 15 anos com 85% de biológicos, 15% de químicos, mas e com altas produtividades e grande segurança alimentar. Muito obrigado, Divino, pela oportunidade.
Muito obrigado, professor. Fernando Bonafé, prazer falar com você. Muito obrigado. Obrigado, Divino, o prazer foi meu, e mais uma vez, prazer, Sérgio, estar ao seu lado aqui, um grande mestre nos nossos ensinamentos, né, a gente é sempre muito satisfatório estar escutando o professor Sérgio, que é sempre um ganho de conhecimento. Obrigado, pessoal. Obrigado. Gente, que prosa boa, hein? Que prosa boa. Os meus entrevistados de hoje foram o professor Dr. Sérgio Miguel Mazaro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, especialista em fitopatologia e manejo biológico, e o Fernando Bonafé, coordenador técnico da Trade Corp. E nós falamos a respeito do crescimento do uso de produtos biológicos nos próximos 15 anos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, conte para os seus amigos e se inscreva nesse canal. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!